Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 145 desse seu podcast falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, iTunes, Deezer, ou do seu caderninho onde você está anotando os prospectos. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e chegamos ao ponto da temporada que vocês mais amam, mais do que estreia de temporada, mais do que final de conferência, o draft é especialmente onde vocês se banqueteiam. Geralmente são os nossos programas de mais audiência, estão relacionados com o draft. Mas enfim, para a gente falar do que esperar para o draft dos Steelers, eu tenho a presença deste homem, o portador de todo o conhecimento do draft, a enciclopédia dos prospectos, Paulo de Tarso. Seja novamente muito bem-vindo ao Black Yellow Brasil. Muito obrigado, Danilo. Boa tarde aí, boa noite já, na verdade. Não sei que horas vai sair também para os nossos ouvintes, meus companheiros, ouvintes. Estamos aí de volta depois daquele podcast da semana passada mencionando as nossas últimas contratações. A gente vai tocar nos prospectos de ataque. Vamos lá, que tem muita coisa interessante. Apesar de a gente não ser um time assim tão depletado, a gente está com pouca escolha, então vai render esse podcast. Exatamente, esse homem que sabe tanto de Steelers, que já prevê os movimentos de Kevin Colbert. Ricardo Rezende, muito boa noite. Satisfação, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Gostaria muito de saber o que é que se passa na cabeça de Kevin Colbert, principalmente nesse ano, nesse draft que tem tudo para ser completamente louco para os Steelers, sem escolha de primeira rodada, sem informações de visitas, de Pro Days, algo que nos outros anos a gente conseguia pelo menos desenhar um pouco para onde o Steelers poderia arrumar, mas esse ano vai ser bem interessante fazer esse acompanhamento. Sorte que temos a maior autoridade em draft no Brasil aqui conosco nessa sala, que é o senhor Paulo de Tarso. Então vamos lá. Muito bem, antes da gente começar o assunto principal desse programa, para falar dos prospectos de draft, a gente precisa falar do assunto principal da humanidade neste momento. Estamos no dia 31 de março de 2020, para você, viajante do futuro que está ouvindo esse programa. Sempre tem alguém que ouve os programas anteriores, é um fenômeno impressionante, mas estamos no meio do tratamento contra a pandemia do coronavírus, e o tratamento neste momento é o isolamento e distanciamento social. Então, novamente, viemos aqui nesse programa para pedir a você que fique em casa, se assim lhe for possível. Tente fazer o mínimo necessário fora da sua casa. Quanto menos pessoas estão na rua, menos portadores de transmissão do vírus do Covid-19 vão existir. Então, menos pessoas infectadas significa menos pessoas efetivamente doentes, e aí você consegue ir diminuindo, achatando a curva de contágio, de infecção, e a gente pode ter uma tentativa mais segura de tratar esse vírus. A gente não vai alotar os nossos hospitais. Então mantenha-se em casa, mantenha os hábitos já recomendados, fortemente recomendados de higiene. Lava muito bem as suas mãos, 20 segundos. Se você cantar a música do Sunday Night Football, você consegue lavar as mãos com tranquilidade. Tá? Eu sei que você sabe a música do Sunday Night Football inteiro, mesmo que não saiba todas as letras, todas as palavras da letra. Lava as mãos bem. Se você não tiver possibilidade de uma água e sabão no momento, um álcool gel serve. Mantenha suas superfícies limpas também, limpa com álcool, mantenha tudo limpo, suas mãos, e mantenha-se em casa, ouça esse podcast em casa. Para te ajudar nesse momento, não só os podcasts a gente está produzindo, como se você for fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, a gente está dando dicas do que fazer nessa quarentena. Então, na semana passada a gente já indicou um Steelers e Cowboys de 2008, viradaça, jogaço. Nesse final de semana a NFL Network, na verdade a NFL pelo YouTube, fez uma reexibição do Super Bowl 43, a gente acompanhou ao vivo. Nessa segunda-feira já saiu outra indicação de partida, foi o Steelers e Colts 2014, então tem muito conteúdo de Steelers para você consumir. Aproveita as nossas indicações, aproveita que o Game Pass
tá gratuito, você não precisa nem botar número de cartão, entra para fazer cadastro, escolhe o modo grátis e tem acesso a um acervo enorme, partidas de 2012 para cá, um monte de documentário. Eu tava assistindo os America's Game, o documentário sobre as temporadas que o Steelers foi campeão. Então, conteúdo tem de sobra. A gente vai nesse período de isolamento maior continuar recomendando coisas para você se manter com esse clima de Steelers, já que não tem jogo ao vivo para ninguém assistir. Então, vamos começar a falar desse programa. A gente vai falar de prospectos de ataque do draft nessa semana. Esse é um ano que os Steelers até tem algumas necessidades. Todo ano tem, mas algumas são maiores, outras são menores. E na semana que vem a gente fala sobre prospectos de defesa. O mock draft, que vocês tanto amam, vem na sequência, e aí a gente já vai estar em cima do dia do draft, que está mantido, tá? Entre os dias 23 e 25 de abril. A gente está hoje no dia 31 de março, entrando já em abril, então temos uma boa época para começar a falar desses jogadores. Então, sem mais delongas, a gente vai falar de ataque e eu quero pedir para você, Ricardo, escolhe uma das classes de posição para a gente começar a falar, mas tem que ser a que você acha que é a maior necessidade nesse momento. Esse final me pegou, mas eu vou manter firme com a convicção que eu tenho. Eu já comentei, inclusive, no Twitter. A classe de wide receiver é a linha com a necessidade que a gente tem hoje. Não sei se vai levantar polêmica, enfim. Dentre as opções de ataque, eu vou considerar os recebedores como uma grande elite da equipe hoje. Eu vou falar por quê. A gente, desde que o Martavis Bryant saiu, não teve um speedster, não teve um deep treat, autêntico deep treat. Como assim um autêntico deep treat? É aquele cara que de fato consegue verticalizar o campo com separação. Não é aquela bola 50-50 que geralmente é o que consagrou o James Washington, que era um grande deep treat em Oklahoma State, e veio para a NFL. A gente conseguiu ver ele reproduzindo isso, principalmente na temporada passada. Jogando a bola no alto, ele ia lá e conseguia 50-50. Tem uma mão muito firme e conseguir fazer a recepção. Não é isso que eu acho que a gente precisa hoje. A gente precisa daquele cara que vai verticalizar o campo, vai ganhar com separação e consiga fazer a devida recepção no meio dos safeties, enfim. É um ativo, né, que a NFL necessita hoje para um ataque ser bem dinâmico, e foi algo que a gente sofreu muito em 2019, de não ter esse tipo de atleta um pouco mais rápido. A gente vê o Deontay Johnson, é um jogador bastante ágil, mas velocidade em si ele não tem. Isso é o mesmo para o Juju, isso é o mesmo para o James Washington, enfim. Eu não acho que nossos wide receivers têm isso forte hoje, e a gente precisa buscar algum na classe de draft que pode ser que tenha nomes interessantes com essa característica na segunda rodada. Quem não lembra, 2014, foi 2015, o que foi 2014, quando o Steelers teve um ataque histórico com Big Ben, Le'Veon Bell, camisa 84. 2014. Não é o ano que Ben lançou 2 jogos de 6 touchdowns seguidos? Isso, 2014. É importante lembrar que naquele ano o ataque ele não começou bem. Ele não começou bem, apesar de ter todas essas armas fortes. O Steelers foi melhorar, transformou o ataque quando o Martavis Bryant foi envolvido naquele ano. Nunca esqueça aquele Monday Night Football contra o Houston Texas, que foi o jogo que o Bryant apareceu mais, e depois daquilo foi uma crescente incrível do ataque do Steelers. Então, Big Ben precisa ter um jogador desse para se sentir mais confortável para soltar a bola, enfim, forçar os passes que ele força. A gente sabe da capacidade do nosso quarterback, e não vai ser um cara rápido qualquer como o Johnny Holton que vai resolver isso. Então, eu queria começar falando sobre os wide receivers com essa característica. Vamos lá, então, Paulo. Vamos começar por wide receiver, então. O chefe apontou, é para lá que a gente vai. O que é que você traz de wide receiver pra gente, especificamente nesse perfil? A gente sabe que é uma classe que tem muitos e muitos nomes, até de qualidade. Dá para sair com bons jogadores em rounds mais à frente,
mas para esse perfil de jogador de velocidade, de profundidade, de esticar o campo mesmo, o que é que a gente tem disponível que pode caber para os Steelers? Então, vamos lá. Acho que eu vou aproveitar e pegar até aquela lista que você mandou lá no QG, Ricardo. Que eu acho que a questão é a seguinte: vai ter muito jogador que vai interessar a gente, jogador de velocidade. Por exemplo, se tivesse o Henry Ruggs disponível na nossa escolha no segundo round, acho que ninguém teria dúvida de que ele seria a melhor escolha, a melhor opção. Mas como todo mundo já sabe, não sei se todos os ouvintes, mas enfim, o Ruggs é um dos prospectos mais almejados dessa classe, talvez, ou mais, pelo skill set que oferece para as equipes. Apesar de não ser um jogador tão completo como o próprio Jerry Jeudy ou o próprio CeeDee Lamb, é um jogador que acrescenta esse aspecto de velocidade ilimitada para o ataque e consegue esticar bastante, verticalizar, que seria perfeito para a gente, mas ele infelizmente não vai estar lá disponível para a gente na 49, né? Então, vamos com jogadores que podem estar disponíveis lá e que se enquadram nesse perfil. O jogador que teve uma queda de, assim, não queda de produção, foi uma temporada boa, mas o estoque dele acabou caindo um pouco no Combine, é o Jalen Reagor, o wide receiver de TCU. Ele é um cara que impressiona bastante com a velocidade no tape. Eu acho que a velocidade que ele atua é mais veloz do que a velocidade que ele foi marcado pelos relógios, pelos cronômetros lá em Indianápolis. É um cara que tem essa capacidade de verticalizar o campo e tem mãos bem seguras. Eu acho que isso foi uma coisa que eu vi algumas pessoas até criticando, mas na minha opinião eu vi pouco body catch, eu vi bastante recepção com as mãos estendidas e gostei bastante. Um outro jogador que me interessou, o Ricardo pode até oferecer a visão dele depois, que eu já mencionei na semana passada, o wide receiver KJ Hamler, de Penn State. Apesar de ser um prospecto de tamanho um pouco inferior, ele é 5'9", se eu não me engano, e não tem nem 200 libras, então é um cara um pouco mais leve, né? 1,75 de altura. 1,75. É uma coisa que acaba limitando um pouco, a gente sabe muito bem disso, mas é um jogador muito novo, ele tem apenas 20 anos, completa 21 anos só em julho, então naquele molde Juju Smith-Schuster, que foi draftado também com 20 anos, é um prospecto de faculdade de grande calibre nos Estados Unidos, Penn State, bem tradicional, então acho que é um prospecto que atua principalmente como slot receiver, mas que também tem a capacidade de atuar aberto quando não está pressionado na linha de scrimmage, saindo de stack, saindo um posicionamento brincando com os jogadores. Um outro wide receiver que eu acho que está nesses moldes, não é tão speedster assim, mas tem a capacidade de verticalizar, é o Justin Jefferson, o wide receiver de LSU. Eu acho até um pouco difícil que ele esteja lá disponível por conta desse processo pré-draft que ele vem fazendo. Foi o principal alvo mesmo, o Ja'Marr Chase, que foi sophomore esse ano lá em LSU, tendo tido um ano excepcional. Eu acho que o Justin Jefferson foi o principal alvo do Joe Burrow, o quarterback que deve ser a primeira escolha dos Bengals, e é um cara que tem o route running excepcional, tem explosão suficiente para verticalizar, mas acho que não deve estar lá disponível. Outros dois nomes que eu posso soltar aqui para você, que são válidos em relação a esse skill set de esticar o campo, eu diria Brandon Ayuk, de Arizona State. É um cara que eu, por exemplo, gostava muito do N'Keal Harry no ano passado, foi draftado pelos Patriots, é um cara que fazia dupla com o N'Keal Harry, e eu acho que ele tem mais talento do que o N'Keal Harry. O N'Keal Harry foi draftado no final da primeira rodada, né, pelos Patriots, e acho que ele não tá assim tão valorizado, com tanto hype, mas eu acho que é um jogador em aspectos de talento superior. Ele passou muito tempo machucado, então acaba tendo esse red flag. E outro jogador, só para terminar essa mesclazinha de jogadores de velocidade, o Laviska Shenault é um jogador que atuou em todas as posições do ataque, basicamente. Ele atuou aberto no outside, no slot, como flanker, recebendo bola como running back, inclusive. É uma coisa que atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele como wide receiver, mas ao mesmo tempo acabou favorecendo para mostrar esse skill set variado dele. Acho que vários tipos de jogadas criativas podem ser utilizadas com ele em campo,
E o fato dele ter participado do Combine machucado é uma coisa que pra gente foi ótimo, porque não fez ele subir nos boards, ele tá um pouco desvalorizado, então a possibilidade dele estar disponível na nossa escolha, na nossa primeira escolha, é relativamente alta. A gente sabe que todo mundo fica projetando, não, esse jogador não tem como estar lá disponível, mas só tem tantos jogadores que podem ser escolhidos até a nossa escolha. Então, eu acho que a possibilidade dele estar lá disponível é alta. Isso dele ter participado do Combine com a virilha lesionada e fez ele correr 4.60 nas 2 tentativas que ele teve na 40 Dash, eu acho que é o que mais influencia. Tinham muitas pessoas que duvidavam da capacidade de velocidade dele, e eu acho que todo mundo sabe, correr machucado não ajudaria ele, mas mesmo assim ele quis ir e tentar, e eu acho que é um prospecto que interessaria bastante, apesar de não ser prospecto de grande escola. Colorado não é assim uma universidade tão tradicional, mas é um cara que teve bons 3 anos lá, é júnior também, se eu não me engano, ele também nem completou 21 anos, então eu acho que é um prospecto ainda de upside e que acrescentaria bastante no nosso ataque. Muito bem, Ricardo. Você tem mais nomes que você gostaria de trazer? Você quer reforçar algum dos 5 aqui que o Paulo trouxe? Eu quero reforçar, começando, deixando bem claro o meu prospecto favorito na posição. Eu não digo favorito, é porque eu acho que vai chegar pra gente. Eu tenho a política de, quando estou vendo os prospectos, eu vou ver os prospectos reais, que é uma possibilidade de chegar na segunda rodada. Eu não fico vendo tape de cara muito óbvio, como o Sid Lamb e o Jerry Jeudy, que a chance de cair para a segunda rodada é mínima, é muito pouca. Então, entre os jogadores que eu vi, vou reforçar o Jalen Rago, de TCU. Eu fiquei simplesmente encantado com tudo que ele pode trazer para o ataque, o potencial que ele pode trazer, a dimensão que ele pode trazer para a nossa unidade. É um cara que definitivamente corre muito mais rápido do que a gente viu no 40 Dash no Combine. O tempo dele, a velocidade dele em jogo é realmente impressionante, os cortes que ele faz. Ele também retornava punts em TCU, teve retorno de punts para touchdown. Então, a gente sabe já que o Steelers gosta por natureza de jogadores assim mais ágeis. E isso agilidade e velocidade também nem sempre está na mesma página. Isso é algo que o Daryl Drake ele falou bastante na temporada passada para a escolha do Deontay Johnson, mas o Jalen Rago ele consegue equilibrar muito bem isso. Então ele seria um speedster aqui, sem contar que ele tem essa habilidade de jogar em todas as posições, wide receiver, ele joga no outside, ele joga por dentro no slot. Isso é também algo que o Steelers valoriza. E eu acho que uma das coisas principais que me chamou a atenção no Rago, além da velocidade, e é um ponto que a gente vê o Steelers indo atrás dos seus prospectos em temporadas passadas. Então, por exemplo, 2019 o Steelers precisava botar um pouco mais de velocidade na defesa, foi lá e pegou o Devin Bush. Isso com base no que se viu em 2018, na defesa que Tony viu o problema junto com o Colbert e trouxe mais velocidade. Para essa temporada, além dessa questão do speedster, a gente viu como o time foi ruim na Red Zone. Saiu de ser o melhor ataque da Red Zone em 2018 para ser o pior ataque da Red Zone em 2019. Obviamente a ausência do Big Ben pesou muito para isso, mas a gente não tinha jogadores, aparentemente, também o Fitch não estava botando em posição para a gente ter um pouco de sucesso nessa região do campo. E o Rago, ele foi o único wide receiver na temporada, assim, entre os que se destacam, que não teve nenhum drop na red zone. Isso eu achei espetacular, esse status, quando eu estava estudando o Jalen Rago. Então, é um jogador que sempre acha espaço, é um jogador que sempre consegue se posicionar bem para fazer a jogada. Acho que é isso que a gente precisa também muito no nosso ataque. Então, além disso tudo, tem essa característica que eu gostaria de destacar no Jalen Rago, que para mim seria a escolha mais do que ideal pro draft. Sobre o KJ Hamler, que o Paulo já falou que gosta bastante dele, eu vi a tape dele, eu gostei do que ele fez, mas ele estava dentro de um ataque Penn State que estava dando condições para ele de se desenvolver e de jogar. Sabia atuar
muito bem com ele no espaço, que ele tem uma velocidade muito boa. Dentro do ataque de college football, ele se encaixou. Eu não sei, eu tenho muita dúvida se o fator físico, o tamanho dele, vai conseguir com que ele consiga ter algum tipo de vantagem na NFL. Então, não estou falando que jogador baixinho não vai ter sucesso. Obviamente vai ter. A gente vê vários jogadores com baixa estatura jogando bem na NFL, tendo seu devido sucesso. Mas eu estou falando no sentido de que o Steelers, o Randy Fichtner, ele vai conseguir extrair o melhor do que Jay Hamler. Eu só lembro de quando, fazendo a comparação, que Jay Hamler é melhor, obviamente jogou num nível muito melhor no college football, mas a comparação que eu tenho com ele foi quando ele selecionou o Dre Archer alguns anos atrás para ser esse cara mais rápido e tudo mais, e não conseguiu botar ele dentro do espaço para jogar e mostra todo o potencial que ele veio do college football. Então eu fico muito receoso se o Steelers vai conseguir botar o KJ Hamler fazer o que ele faz de melhor. Eu não vejo se ele cair... Pegou um pouquinho pesado, né, cara? Dre Archer, foda. Eu quis comparar mais o biotipo mesmo. Sim. Tipo, ele tem um pouco mais de estoque, ele tem um pouco mais de massa corporal, né? Em termos de como ele vai se encaixar dentro do ataque. Sim. Ele é um cara que não funciona muito bem se você pressionar ele na linha de scrimmage. Concordo que se você usa aquele cornerback de braços longos, aquele cara 6'1", que tá na linha de scrimmage pressionando, acho que não é a melhor coisa para ele. Mas é por isso que, inclusive, que ele foi usado primariamente no slot, onde ele tá um passo atrás, ele já tem um espaço maior para sair no release. Mas ele é aquele tipo de jogador que ele toda vez que ele toca na bola, é ameaça da bola ir para touchdown. Pode ser uma slant de 5 jardas, pode ser uma hit de 2 jardas. Ele toca na bola, ele tem a capacidade de fazer os jogadores, número 1, errarem, taclear ele, não conseguir taclear ele e levar a bola para end zone. Então ele tem essa capacidade de criar jardas após a recepção. E ele é um jogador que você repara, na hora que ele liga, na hora que ele engata a segunda marcha, é difícil de alcançar ele. Tem uma jogada no jogo contra o Ohio State que ele recebe, se eu não me engano, é uma slant no começo, nas 20 primeiras jardas do campo, que ele recebe a slant e ele carrega essa bola 90 jardas contra o Ohio State, que a gente sabe que tem defensores de velocidade 4.3, 4.2 e coisa do gênero. Foi uma coisa que me impressionou bastante, essa capacidade dele de pegar a bola e transformar em touchdown, ser uma ameaça para touchdown o tempo todo que ele tá com a bola nas mãos. Concordo com tudo que você falou, mas eu não vejo o Steelers utilizando ele aqui dessa maneira. Vai ser queimado e a gente não vai conseguir extrair do melhor dele. Por isso que eu fico com um pouco de pé atrás de selecioná-lo. Eu não vejo, vai ser um talento queimado aqui dentro. Muito bem, todos esses nomes, temos 5 aqui, vou até repetir para o amigo ouvinte: Jalen Reagor de TCU, KJ Hamler de Penn State, Justin Jefferson LSU, Brandon Ayuk Arizona State e Laviska Shenault Jr. de Colorado. Todos esses são nomes que estão voltados mais ou menos para a nossa faixa de escolha na segunda e na terceira rodada, eu imagino. Vocês têm um nome mais embaixo que possa entrar nesse perfil? Alguns nomes. Não sei se você concorda comigo, Ricardo, mas eu acho, por exemplo, que o Donovan Peoples-Jones, de Michigan, eu acho que ele é um jogador de muita promessa, de muito upside, mas que, até por conta do próprio ataque de Michigan, acabou muito limitado. Então a produção dele foi baixa, ele não desempenhou todo esse potencial atlético que a gente viu dele no Combine, que foi o salto vertical mais alto, o broad jump bem no topo, é aquele spark athlete que a gente sabe que a gente gosta, mas é um jogador que eu não vejo saindo, pelo menos a princípio, não vejo saindo na segunda rodada, talvez aí na terceira rodada. O que você acha, Ricardo? Concordo, assina embaixo o que você falou. Ele é o wide receiver com o principal spark dessa classe, é o wide receiver mais atlético, tinha naquela calculadora de spark que a Nike desenvolveu. No tape dele também não senti essa atleticidade sendo totalmente reproduzida. Ele tem bons lances, ele tem lances excepcionais, bem pontuais, mas é aquilo que a gente costuma falar, de highlights de YouTube até
até o Curtis Painter tem um vídeo de highlights lá do YouTube dele de QB. Então, é o perigo de você só analisar highlights. Então, no jogo mesmo, eu também não senti tudo que ele pode vir oferecer. Tem um upside gigantesco, concordo também com o Paulo, mas pode ser uma aposta. Não sei se vocês vai procurar uma aposta nesse draft para essa posição, mas é um jogador que vai estar provavelmente disponível sim na terceira rodada. Talvez, até no terceiro dia ele vai estar disponível ainda. E geralmente esses atletas, eles têm os momentos de se consagrarem durante esse tempo, depois do Combine, Pro Day, visita. São atletas que os estoques deles sobem muito, geralmente, nesse momento. Mas sem isso, nesse ano, acho que só pelo tape, é um jogador da terceira rodada assim. Eu acho que dois nomes que também são de universidades grandes e que são válidos de se mencionar é o Michael Pittman Jr. e o Devin Duvernay. São um de Texas, outro de USC. Acho que são jogadores bem no molde dos Steelers. Jogadores bem tough, os dois. Eu diria que o Ricardo, até você fez a comparação esses dias. Foi o Duvernay ou foi o Pittman? Você comparou Michael Pittman. Michael Pittman Jr. É um jogador bem parecido com o Juju. É até aquilo que a gente acabou comentando, eu e o Germano, na semana passada. E a gente acha que vai passando para os rounds de quarto round, quinto round, sexto round, que seja escolhas de terceiro dia, e os speedsters vão, assim, meio que acabando as opções. A gente sabe que sempre aparece aquele jogador que não está no nosso holofote, que apesar de a gente estar aí dissecando um pouco da classe de wide receiver e dos needs dos Steelers, sempre aparece aquele jogador estilo Deontay Johnson, que a gente não previa que fosse escolha tão cedo e acaba sendo. A gente sabe que os Steelers avaliam muito bem wide receivers e por isso não dá assim para ficar esperando conhecer todos os nomes, mas é a minha impressão de que a classe de wide receivers de velocidade ela fica mais limitada para esse começo. Jalen Reagor, Henry Ruggs, KJ Hamler, Laviska Shenault, jogadores desse tipo ficam mais no primeiro, segundo dia. E os jogadores, o Michael Pittman Jr. e o Devin Duvernay, que eu queria comentar, são jogadores mais, como eu posso dizer, de posse, mas que podem ser seleção dos Steelers caso a gente opte por ir de defesa nessa primeira escolha e de edge, que já adianto que é uma necessidade. E acho que o ouvinte ter pelo menos esse nome já poder pesquisar, que são os jogadores de pedigree, um de Texas, um de USC. A gente viu que selecionamos um wide receiver de USC na segunda rodada alguns anos atrás e rendeu bons frutos até agora. Perfeito. Para quem não tá ligando a universidade, a figura, esse wide receiver de USC é Juju Smith-Schuster. Sim, inclusive o Lynn Swann é um dos responsáveis do corpo atlético na universidade, com certeza tem bons contatos com Steelers para dar boas referências do Michael Pittman Jr., que eu gosto muito mesmo do Michael Pittman Jr. Logo, rapidamente chamou a atenção a similaridade que ele tem com o Juju, o estilo de jogo do Juju, mas não é o speedster que a gente precisa, não vai atacar, não vai atender uma need que a gente tem hoje, então não seria um jogador que veria com bons olhos ser draftado, mas apesar de ser muito bom, ele é muito bom, o time vai tirar a sorte grande de tê-lo, mas obviamente não é uma necessidade que temos hoje. Só para finalizar, Danilo, eu queria só recuperar o Laviska Shenault, que o Paulo falou, que é outro jogador. Quando você vê o filme, você vê que ele é muito mais rápido do que que ele correu no Combine, então vale. Ele e o Jalen Reagor de escolhas que eu diria reais. Eu acho que o Justin Jefferson, que eu também gosto bastante, mas eu boto o Justin Jefferson na primeira rodada consolidado. Então, eu diria que o Laviska Shenault e o Jalen Reagor são os dois jogadores que vão conseguir atender a nossa necessidade, que são jogadores que estão dentro do nosso alcance. Perfeito. Passamos então com 8 nomes de wide receiver por aqui. Ainda em termos de ataque, seu Paulo, o que é que você julga como a segunda classe que a gente merece dar uma mencionada por aqui? A
Sim, eu acho que a partir de wide receiver, o need mais assim gritante, não tão gritante assim depois da audição agora da Free Agents. Eu até gostaria de mencionar isso. Eu acho que vocês concordam que as duas adições, tanto do offensive guard do Steven Wisniewski e do Eric Ebron, foram duas adições que, assim, tiraram o need gritante que a gente tinha na posição. Eu acho que a posição de tight end seria uma que seria adereçada logo no começo do draft, não fosse essa adição. Eu acho que o contrato do Vance foi reestruturado, mas estava correndo o risco dele ser cortado caso a gente não conseguisse fazer outras reestruturações. Ele é um cara que a gente sabe que não dá para contar com ele para os 16 jogos, agora 17 jogos, né? Não sei se já vale para essa temporada, mas enfim, não dá para contar com ele para estar saudável em todas as partidas. A gente viu que Zach Gentry não se desenvolveu ainda como um jogador, além de aquele tight end bloqueador, não acho que vai ser grandes coisas além disso. Então diria que tight end seria sim uma necessidade alta, mas com esse contrato dado para o Ebron de 2 anos, 12 milhões, um investimento assim razoável, acho que essa need de tight end fica um pouco delegada para quem sabe no terceiro dia ou até nenhuma escolha. Então eu elencaria aí como as duas needs maiores de ataque, eu diria que inside OL e running back. Talvez offensive tackle, porque os jogadores estão envelhecendo, de fato, o Zé Lopes mencionou até no grupo, mas eu acho que running back e OL ainda estão na frente de offensive tackle. Tá, então vamos aproveitar que a gente está em skill player, Ricardo, vamos falar de running back? Com muita satisfação eu trago essa visão dos running backs. Eu sei que tem muita gente que não curte, não vai achar a necessidade de running back, porque o nosso draft de fato está cheio. Tem o Conner, tem o Jalen Samuels, tem o Ben Snell, tem o Garrett White, tem o Trey Edmonds. Enfim, são 5 jogadores que tiveram algum tipo até de participação na temporada passada, mas é justamente por conta disso que running back é uma posição que você, principalmente no draft, procura sempre estar dando uma olhada. Quem não lembra, alguns anos atrás, o Steelers tendo que ir com o Chris Rainey para a linha de gol, porque estava todo mundo machucado, basicamente. Era o meio da Jonathan Dwyer. Estava todo com algum tipo de lesão. É uma posição que você não pode brincar. E não acho que o Steelers tem que ignorar. E se tiver algum jogador com valor na segunda rodada, pode selecionar também. Não acharia em nada ruim. Até porque o que a gente viu nos playoffs do ano passado foram times que tinham uma grande vantagem no jogo terrestre. E é algo que a gente, com o Randy Fichtner, ainda não encaixou. Seja por jogador que não se encaixou com o que o Fichtner quer, ou seja, e é óbvio que é por isso, o Fichtner não ser um bom técnico chamando jogadas terrestres. Então, tem alguns nomes que eu gosto. O nome que eu acho que é mais cara do Steelers e mais cara da AFC North. Eu acho que isso aí já deu a dica pro Paulo, que é o Zach Moss, de Utah. O Zach Moss é tipo... Acho que a comparação que fizeram dele é muito justa pelo que faz dentro de campo, que é com o Kareem Hunt. É um jogador que quebra muitos e muitos tackles, é um jogador que no primeiro contato basicamente não cai. E é isso que o futebol americano da AFC North tem basicamente muito forte na equipe do Baltimore Ravens. Então, o Zach Moss, ele carregou basicamente o ataque de Utah na temporada passada. Utah conseguiu terminar até bem ranqueada, enfim, estava sendo gostado até, estava na briga do Heisman Trophy. Então, acho que o Zach Moss, ele consegue trazer essa dimensão, porém não sei se é o que o Steelers esteja procurando no running back. Eu adoraria, mas usando a cabeça do Steelers, eu acho que ele já tem isso muito estabelecido no Ben Snell. Outro jogador que eu gosto bastante, eu gosto dele porque eu acho ele muito completo, é o J.K. Dobbins, de Ohio State. Vendo o tape dele, você já consegue identificar a visão que ele tem, como ele sai bem do backfield. Uma coisa que eu acho que ele consegue encaixar bem no nosso ataque, e isso é pura percepção, porque eu não tenho um dado hoje, mas eu acredito que os amigos também percebam a mesma coisa, é que o ataque do Randy Fichtner a gente sai muito mais em jogadas de ataque naquela shotgun do que na I-formation ou algo do tipo, e o J.K. Dobbins
saindo nesse shotgun na corrida em Ohio State tem uma política, tem já alguns anos seu QB, ele bate aquela palminha e vem um snap, tipo a tapinha na bunda do Raymond Foster do Paulson. Então o Haas vem a palminha e vem a jogada. E o J.K. Dobbins, ele tem uma agilidade, tem um tempo de reação nesse tipo de jogada muito grande, e a visão que ele consegue encontrar o espaço para conseguir jardas é muito boa. E é um jogador que, bloqueando, é muito bom. E não são todos os running backs que a gente identifica que chega com essa habilidade já meio que formada. A gente sabe que o Steelers desenvolvendo esse skill nos seus running backs é muito bom, porque o Mike Tony faz um trabalho intenso de jogadores de running backs para ficarem bloqueando. E o J.K. Dobbins já chegaria basicamente com isso muito bem. E o terceiro jogador, que o Steelers já teve um momento com ele nesse pré-draft, combine, é o Cam Akers de Florida State. Eu acho que é um jogador que atenderia mais talvez o que o Steelers esteja procurando hoje, que seja um running back que consiga sair para receber passe, consiga atuar bem no espaço. Não tem a velocidade do Carrot White, mas ele consegue trazer um bom dinamismo no ataque, ele quebra tackles, apesar do tamanho dele, ele consegue jardas após o contato. Então, acho que o Cam Akers seria o jogador que se encaixaria mais com o que o Steelers pode estar procurando hoje na posição. Beleza, Paulo, o que você pode acrescentar, reforçar dessa classe de running back aqui pra gente? A gente sabe que running back, a gente está vendo uma tendência de running back, eles não recebem mais segundo contrato, ou então quando recebe está sendo dispensado. A gente viu o Todd Gurley sendo dispensado, o Devonta Freeman sendo dispensado. Então ainda fica aquela dúvida sobre vale a pena draftar running back nos primeiros rounds. Então a gente sabe que de alguma forma ou de outra a gente vai ter running back caindo. Não acho que isso signifique que a gente vai ter lá na nossa escolha 49 DeAndre Swift, Jonathan Taylor, até eu acho que J.K. Dobbins seria um pouco ousadia demais estar esperando que ele esteja lá disponível para a gente selecionar. Sempre é válido estudar o prospecto, né, para caso ele esteja lá, mas acho que desse top 3 aí são jogadores que eu diria que não devem estar disponíveis. Jogadores que mais se amoldam, talvez até o próprio Cam Akers não esteja, mas caso estivesse, tanto ele como o J.K. Dobbins num cenário assim, otimista, acho que seria uma escolha interessantíssima. São os jogadores que têm potencial para fazer a gente fugir desse running back by committee. No começo ele pode ser soltado aos poucos e adquirindo mais corridas, ganhando mais confiança, mas fazer com que a gente não tenha que pagar nenhum desses running backs que está no nosso elenco. Eu acho que, apesar da temporada boa que o Conner teve no ano retrasado, eu não acho que ele seja um running back, que é aquele cara franchise player, aquele cara que a gente confia o nosso jogo terrestre a eles. Não à toa a gente draftou o Ben Snell, não à toa no ano seguinte ao Conner a gente tinha draftado o Samuels, que apesar de ser um running back que sai mais para receber passe, sim um running back. Ele mostrou que até conseguiu jogos de mais de 100 jardas nessa última temporada. Então acho que a posição de running back deve ser olhada mais no terceiro dia. Apesar de, como reiterei no começo do discurso, tiver um running back top desse lá na nossa escolha, acho que valeria a pena ter estudado e saber para ver se selecionar às vezes vale a pena para fugir desse running back by committee e dar uma força, dar um apoio para o Ben nesse finalzinho de carreira. Mas eu acho que running backs que seriam válidos aí no terceiro dia: A.J. Dillon, de Boston College, um jogador que foi muito comparado aí com o próprio Derrick Henry. Ele, pro tamanho que tem, ele é muito atlético, tipo, excepcionalmente atlético, é uma coisa que é até impressionante um cara daquele tamanho demonstrar as características físicas dele, né? Um outro jogador que seria interessante e que também tem essa capacidade bastante de sair do backfield recebendo passes é o Antonio Gibson, de Memphis. Ele começou a carreira um pouco devagar, mas logo ele avançou e ele foi usado variando tanto de running back como receiver. Ele não
tem essa capacidade forte aí de receber passes. A média dele de carreira nessa última temporada foi 11 jardas por carregada e 19 jardas por catch. É assim, um número bem impressionante. Ele teve média também de 28 jardas por kickoff return. Então, um cara que acrescentaria bastante nesse aspecto de receber passes, participar do special teams. É uma característica que a gente sabe que os Steelers valorizam. A gente viu o Jalen Samuels participando bastante de special teams. E é um cara que testou bem no combine. Teve bons números e, apesar de não ser um running back que vinha, nem era listado como running back, né, no começo da temporada, na última temporada do college, ele estava listado como wide receiver, fez essa transição para a posição de running back. É um cara que acho que deve despertar o interesse do nosso front office. Um outro cara que eu quero citar... Só um comentário sobre o Antonio Gibson, para voltar depois para ele. Importante lembrar que o Randy Fitner é criado na Universidade de Memphis. O Randy Fitner sempre vai em Memphis ver prospectos. Então, novamente, diante da falta de informação, esses relacionamentos que já existem, a gente sabe como o Steelers trabalha na época de draft com essa questão de relacionamento, pode ser que pese. E eu também gosto do Antonio Gibson. Acho que encaixaria bem, é um jogador que provavelmente vai estar disponível no terceiro dia e poderia estar ali disputando mais ou menos o que o Carrot White já faz hoje. Então, é um nome que diria que é bem real, que possa vir pro Steelers. Acho que o último nome aí que a gente pode soltar, que é bem diferente desses outros prospectos que eu mencionei, que são prospectos um pouco mais encorpados, eu diria, nomes mais pesados, tanto o Gibson quanto o A.J. Dillon tem para lá das 215, 220 libras. O Darrington Evans, de Appalachian State, é um running back mais levinho, um cara que teve problema de lesão na sua segunda temporada e que contribui bastante como kickoff returner. Ele teve 563 jardas em 25 retornos nesse último ano, mas é um cara que tem bastante capacidade no jogo, recebendo passes do backfield, tanto no aspecto de produção, como no aspecto de refinamento no passe. Ele fazia boas rotas, saindo do backfield e alinhando como wide receiver. Teve 5 touchdowns em 25 recepções, 200 jardas, uma média bem boa até para running back. E é um cara que pode acrescentar. Ele tem como, assim, principal defeito o fato de, por não ser tão pesado assim, ele não ser aquele cara, um cara que corre mais elevado, né? Não tem um centro de gravidade tão central e difícil de se taclear. Ele é um cara que corre mais alto, então é um pouco mais fácil de taclear e ele tem um pouco menos de equilíbrio quando é tacleado. Eu vi ele sendo tacleado bastante logo no primeiro contato, na hora que eles pegavam ele, eles derrubavam ele. É uma coisa que me irrita um pouco. Eu gosto de ver o running back tentando esticar, apesar de não sem oferecer risco para o próprio ataque, sofrendo turnover, mas eu gosto de ver aquela pressão, aquela capacidade de conquistar jardas após o primeiro contato. E foi uma coisa que me incomodou um pouco no jogo do Darrington Evans, de Appalachian State. Então, são 6 nomes já citados aqui, deixa eu até repetir para o ouvinte: Zach Moss, de Utah, J.K. Dobbins, Ohio State, Cam Akers, Florida State, A.J. Dillon, Boston College, Antonio Gibson, de Memphis, e Darrington Evans, de Appalachian State. Tem vários perfis de jogadores aí para você dar uma olhada. Deixa eu começar por você, Ricardo. O lado de dentro da linha ofensiva, guards e centers, fica realmente como uma necessidade para o Steelers? Você acha que é legal a gente selecionar um jogador dessa posição? Então, depois da contratação do Stephen Winielski, de fato, a pressão para ter alguém ali na posição diminui bastante, mas ter aquele jogador versátil, ter um guard barra center, ainda vai precisar. Saiu o B.J. Finney, saiu o Raymond Foster, saiu 2, você traz 2 de volta. Já veio o primeiro, tem que trazer o segundo. Provavelmente vai ser via draft. E o Steelers, ele consegue selecionar esse tipo de jogador no final do draft ou até como undrafted. O próprio Raymond Foster é um jogador undrafted. O B.J. Finney foi undrafted. Antes do B.J. Finney era o Chris Hubbard undrafted. Então, já é algo que o Steelers está, um trabalho que ele está acostumado a fazer, e deve ser aquele jogador que vai ver nas
eventualmente na 7ª rodada, para trazer. Não acho que vai buscar alguém para ser titular, eu ficaria bem surpreso se o investimento na posição fosse alto. A gente sabe que vai ter provavelmente uma briga na posição entre o Feiler e o Wizielski para ali, mas o backup, para ser um backup oficial do Pouncer, hoje a gente não tem. Perfeito. Paulo, o que é que você tem observado de jogadores dessas posições? Então, eu vou dar uma pincelada geral na classe para dar um pouco do background, dar noção para os ouvintes de como está essa classe, e depois eu pincelo alguns prospectos que podem interessar a nossa equipe. É uma classe que eu diria uma das mais fracas, infelizmente, dessa temporada. Eu confesso que eu gosto de 1, 2, 3 nomes no máximo. Não vi se desenvolver, vi que tem jogadores, apesar de terem jogadores seniors, não vi jogadores muito sólidos, vi jogadores que voltaram para o seu ano de senior e acho que tiveram um desempenho pior. Já dou uma dica, que é o center / guard de Wisconsin, Tyler Biadasz. Teve uma temporada bem decepcionante. Eu tinha ele como prospecto de primeiro round no ano passado, e esse ano ele está beirando aí o segundo, quase terceiro dia. Então é uma classe que é bem fraca. Acho que os talentos fortes estão ali no final da primeira rodada, início da segunda rodada, e acho que depois é muito desenvolvimento, sabe? Quem tem o melhor OL coach, quem tem a melhor OL para não jogar o calouro no fogo e fazer ele lidar com Grady Jarrett, Fletcher Cox, Ndamukong Suh, lidar com essa necessidade crescente que vem se tendo de ter bons offensive guards, que a gente vem vendo que offensive guards têm sido bem pagos. A gente viu o Scherf de Washington receber a franchise tag, o Joe Thuney dos Patriots receber a franchise tag. São jogadores muito valiosos nessa época de pressão pelo meio da linha de scrimmage, e a gente está vendo que a classe não é boa. Assim, sendo honesto com vocês, não é boa. Tem jogadores, a maioria dos jogadores que estão aqui na minha lista, tem 10 nomes listados, eles até são de universidades grandes, mas que não vão ter notas altas no board de muita gente. Esse é a olhada geral, mais ou menos, na classe, e eu vou fazer um tier, mais ou menos, de onde estão esses jogadores de talento alto e os jogadores que são mais aposta. Eu diria para vocês que no topo da classe está com certeza o Cesar Reese, de Michigan. É um cara que está sendo cotado aí para sair até na segunda escolha dos Vikings. É um cara bem completo, tanto de guard como de center. Teve um ótimo Senior Bowl e deve sair aí no primeiro round. Um cara que atuou tanto de center como de guard, e é mais sólido, mais bem preparado dessa classe. Eu diria como Tier 2. O Cesar Reese a gente já sabe que a gente está bem distante. Eu acho que nem é foco do front office, está focando em interior lineman nesse início do nosso draft. Então vamos para esse segundo tier, que eu botaria Lloyd Cushenberry, de LSU. É um cara que participou bastante ativamente dessa caminhada rumo aos playoffs do college. Eu vi alguns defeitos no jogo dele, apoiando, na verdade, o passe, mas que são coisas que treinadores de pedigree conseguem enchilar no prospecto para ele se desenvolver. Muito bem, Cesar Ruiz e Lloyd Cushenberry. Basicamente você tem cada tier com um jogador? No Tier 1 eu só tenho basicamente o Cesar Reese de Michigan. O Tier 2 eu dividiria em Lloyd Cushenberry, Jonah Jackson e Tyler Biadasz. Talvez você poderia botar o Matt Hennessy de Temple, mas aí fica meio no limiar. Tyler Biadasz, como eu mencionei, teve uma ótima temporada no terceiro ano dele lá em Wisconsin. A gente vê ele emergir numa classe nesse último ano dele. Ele voltou para o ano de senior, sofreu um pouco com lesões pequenas e não foi tão consistente. Mas o OL de Wisconsin, a gente sabe que eles são bem treinados lá, tem pedigree e que é válida a aposta. Nesse Tier 2 limiar para Tier 3, aí tem o Matt Hennessy de Temple, que é um cara que muitos analistas têm como sleeper, e o Nick Harris de Washington. É um cara que eu já acompanho há uns 4, 5 anos, dos Huskies, que foi starter lá durante todos esses anos. Robert Hunt, de Louisiana,
também é um nome válido. Algumas pessoas destacaram o suporte dele ao passe e algumas críticas no jogo terrestre. Para terminar, eu diria como assim, fechando assim esse Tier 3 e botando como Tier 4, a gente está vendo que a maioria dessas universidades que eu estou mencionando são assim, de renome e tem qualidade, tem tradição quando o tocante é OL. Eu vou fazer a menção aqui rápida aos dois guardas de Michigan, que é o Ben Bradson e Michael Onwenu. Sei lá como se pronuncia isso. Michael Onwenu. O Shane Lemieux, de Oregon, e o Damian Lewis, de LSU. Acho que o Damian Lewis é um prospecto que pode ser steal dessa classe de inside OL. É um cara que fazia aí dupla com o Lloyd Cushenberry e é bem forte. Um prospecto que tem tamanho suficiente para mover jogadores nesse centro de linha defensiva, isso que é importante. Não é muito refinado assim ainda no craft dele, eu diria, mas tem potencial também para evoluir. Pode ser também um sleeper dessa classe. Então a gente passou por wide receiver, running back, inside OL. Se você listar todas as posições de ataque, faltam 3. Quarterback, que eu imagino que pelo tamanho do corpo de quarterbacks que a gente tem, não seja uma necessidade, não que os Steelers com certeza não vá selecionar um, mas todos nós julgamos como sendo bem difícil. Tight end, que nesse momento o Steelers está com 3 do primeiro time e ainda tem mais uns outros, é o Vance McDonald, o recém-chegado Eric Ebron e o Zach Gentry. Aí cabe aos Steelers ver a avaliação deles da posição. E offensive tackle, vocês querem falar de alguma dessas outras 3 classes? Eu quero comentar sobre quarterback e tight end. Eu sei que tem muita gente doida para botar um outro quarterback no Steelers. Muita gente fala que é para ver o Jalen Hurts para Pittsburgh. Altos mock drafts botam o Jalen Hurts. Outros falam que é para o Steelers ir na free agency contratar o James Winston. Lá atrás o Rooney já meio que falou, o Colbert também já comentou isso, que eles vão seguir provavelmente com Mason Rudolph como backup. Eu ficaria muito surpreso se o Steelers fosse atrás de um quarterback no draft. Eu não vejo, então eu sei que tem ouvintes que querem que o Steelers vá atrás de um quarterback. Talvez se fosse um outro ano que a gente tivesse muitas picks acumuladas, talvez valesse sim a pena ir atrás de um quarterback. Mas esse ano a gente só tem uma escolha no top 100, é um draft muito atípico, eu não arriscaria ir atrás de um. E tight end, o Paulo falou agora há pouco, eu entendo o ponto de necessidade, principalmente pelo Zach Gentry, mas eu acho que o Steelers já tem muito cap alocado na posição de tight end, com o Vance McDonald e o Eric Ebron. Se a gente for ver, é uma dupla de mais de 10 milhões de dólares por ano, então eu não acho que o Steelers deva investir na posição de tight end no draft. Vai seguir com o Zach Gentry, por mais que a gente saiba que o Eric Ebron veio da temporada com lesão. O Vance McDonald é um jogador de vidro, mas eu não apostaria que o time vá atrás de um tight end. Já alongando, dar minha opinião também sobre a posição de tackle. Eu sei que a gente tem o Villanueva, tem o Chuks e tem o Zach Banner. Ainda tem o Delvin Gray, que foi escolha de draft do ano passado também, que está no practice squad. Então, eu acho que eventualmente o Steelers vai atrás de algum offensive tackle, mas para compor elenco. Eu acho que é uma posição que o Steelers tem um depth, não necessariamente está confortável com esse depth de tackle, mas também não acho que o Steelers vá dar uma atenção muito especial para a posição. Perfeito. Paulo, você quer acrescentar nesse ponto? Quarterback, tight end e tackle. Pro caso de quarterback e tight end, eu tô com o Ricardo também, acho que a gente não precisa nem entrar na lista, a não ser que você tenha uma joia que tá presa lá projetada para a 7ª rodada. Assim. Então, eu não tenho nem muito para acrescentar, acho que o Ricardo abordou bem os pontos sobre a posição de quarterback, a posição de tight end, eu já havia até mencionado. Acho que a posição de offensive tackle, a gente tem a situação seguinte: o Feiler ainda é razoavelmente novo, tá disputando, a gente sabe que ele está disputando a posição de guard com o Wisniewski,
e a posição de offensive tackle com o Chukwuma Okorafor, mas ele deve ser o right tackle. Acho que a gente já viu ele servir como right tackle na última temporada e ele deve ser o right tackle titular da nossa equipe nesse ano. A questão é a seguinte, o Zé Lopes mencionou hoje bem lá no QG, e é uma coisa que eu fiquei um pouco na cabeça, o Alejandro Villanueva está envelhecendo, ele já não entrou na NFL muito novo, a gente sabe que ele voltou do exército já com a idade elevada, passou um tempo atuando como defensive tackle, depois foi convertido para offensive tackle, então ele já não tinha, assim, idade de garoto, vamos dizer assim. Então, apesar de ser uma classe diferente da classe de inside OL, ser uma classe muito forte, eu diria que principalmente no topo da classe. A classe de offensive tackle é bem forte, uma das mais fortes do último ano. A gente tem aí, vou fazer uma menção rápida só para o ouvinte ficar familiarizado. Jedrick Wills, de Alabama, Tristan Wirfs, Mekhi Becton, Andrew Thomas, Lucas Young, Josh Jones, enfim. Nomes que devem sair na primeira rodada e no máximo em segundo da... Então acho que isso é uma classe que está meio que fora, esses jogadores estão fora de cogitação pra gente. Mas eu acho que pelo próprio fato que o Ricardo mencionou, ser um draft um pouco atípico, a gente já ter um jogador draftado na última temporada, ter o Chuks aí que não foi tão testado assim, apesar de ter participado de alguns snaps, nunca foi ativamente colocado em campo, a gente dependeu dele, então acho que o nosso interesse nessa classe de offensive tackle deve ser um pouco limitado, sim. Eu acho que talvez não seja nem válido citar os nomes aí de final do draft, porque é muito... Fica daquele negócio de... Depende da entrevista, depende de quem fez conexão no Pro Day, quem não fez, quem jantou, quem isso, aquilo, e a gente viu que não teve nada disso nesse draft. A gente não sabe nem quais são os nomes. Eu, pelo menos, não vi nenhum nome de OL associado aos Steelers. Caso vocês tenham visto, podem mencionar aí, mas eu confesso que não vi nada. Então, acho que não é nem tão interessante citar jogadores que provavelmente não tenham nenhuma relação com os Steelers. É isso então, gente. A gente deu uma belíssima geral em todas essas classes. A gente tem aqui uma lista de 25 prospectos para vocês darem uma olhada entre as principais necessidades do time. No post desse episódio, eu vou colocar link pelo menos para os que tiverem disponíveis highlights ou alguma partida memorável do jogador. Aproveitem que vocês estão em casa, aproveitem que a internet está bem disponível, usem todos os recursos que vocês têm para pesquisar sobre esses jogadores. É relativamente fácil hoje em dia você achar alguns jogos deles ou encontrar avaliações de pessoas que já estão observando eles há muito tempo, gente como o On The Clock aqui no Brasil, o Draft Network lá nos Estados Unidos, tem especialista de draft, tem aos montes, você vai encontrar opiniões de todos os tipos. Então aproveitem todos os recursos que tem à disposição de vocês e a gente pode ir fechando esse episódio por hoje. Vou pedir as considerações finais de vocês e um spoiler rápido de um jogador para a semana que vem, para as pessoas já ficarem de olho que a gente vai falar de defesa. Paulo, começar por você, considerações finais e uma pitadinha do que vem no próximo episódio. Como vocês já viram, é um draft um pouco atípico por conta de tudo que a gente está passando, não ter oportunidade assim de estar presente. A gente sabe que o Colbert e o Tomlin são pessoas que gostam de estar presente nos eventos das suas escolhas. A gente viu isso acontecer nos últimos anos com a maioria das escolhas assim de primeiro, segundo, terceiro round. A gente sabe que é uma coisa que acontece bastante. E com essa limitação de movimentação aí, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, fica em casa, você que está ouvindo. Então, é difícil assim a gente prever. Vai ser um ano difícil para o front office dos Steelers, vai ser um ano difícil para todos os front offices da liga, para as pessoas que estão prevendo o draft, mas é o que transforma esse exercício que a gente está fazendo, que você ouvinte vai fazer, de estar estudando os prospectos, é o que transforma esse exercício numa coisa mais prazerosa. A gente pode não acertar tudo sempre que vai acontecer, mas a gente acaba conhecendo os jogadores que fazem parte dos Steelers e os jogadores que vão fazer parte da liga nos próximos 5, 10 anos. É uma coisa que eu gosto bastante
frustrante estar lá vendo um jogo da NFL e do nada pinta um jogador que, estudei quando estava no draft de 2016, sei lá onde, aí o cara não foi draftado e se desenvolveu. Maneiro, minha opinião estava um pouquinho certa, pelo menos, sobre esse cara. Enfim, acho que é isso, e um prospecto que eu gostaria de mencionar para a semana que vem, que eu acho que é um prospecto 1 em 2, que vem de brinde, é um cara que já cumpre um espaço para 2 needs que a gente já tem, é Zach Bond, de Wisconsin. Eu diria que é o TJ Watt 2.0. Muito bem, Paulo, muito obrigado pelos seus incríveis comentários mais uma semana. Ricardo Rezende, suas considerações finais e uma palhinha para a semana que vem. É sempre uma satisfação estar falando com todos vocês sobre o draft. Como o Danilo falou no início do programa, o período que a gente mais gosta de estar aqui com vocês, a gente sabe como vocês gostam. Infelizmente, as informações desse ano não estarão tão acessíveis quanto anos anteriores, mas a gente sabe que é por uma boa causa, então todos ficando em casa, assim como os prospects e todo mundo que está envolvido no draft estão nas suas. Então, sabe que o isolamento social é o melhor nesse momento que estamos vivendo hoje, seguindo a orientação da OMS. Então, espero que todos fiquem bem, que as famílias estejam bem. E o prospect para mim pode vir a surpreender um pouco o Paulo, mas são alguns elogios que foram surgindo na timeline do Twitter aos poucos e que me despertou muita curiosidade de vê-lo, que a gente discute na semana que vem. É um jogador que é de uma universidade bem low profile, algo que geralmente o Steelers não olha muito em draft, e quando digo low profile, é muito low profile mesmo. É o Alex Highsmith de Charlotte. Semana que vem a gente fala sobre ele. Alex Highsmith de Charlotte, realmente. Charlotte, eu acho que é a primeira vez que eu vejo envolvido com nesse aspecto de draft. Muito low profile. Eu não conheço um jogador do Steelers que já veio de Charlotte. Não lembro agora, pelo menos. Difícil. Um dia, quem sabe, a gente descobre se já teve algum. Muito bem, amigo ouvinte. Esse foi o Black Yellow Brasil 145. Reforçamos as recomendações de mantenha-se em casa, mantenha a sua higiene em dia, lava direitinho as mãos, limpa celular, suas mesas, etc. Voltamos na semana que vem para falar dos prospectos de defesa. Os Steelers, como sempre, continua construindo bastante defesa pelo draft. E até a semana que vem, um grande abraço para todos vocês. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.